Graça e paz, abençoados, glória a Deus pela vida de vocês, abençoados de Deus. Graça e paz. Vamos orar, abençoado. Tem uma palavra aqui caída do céu hoje. O pão vivo que caiu do céu. Lindo e maravilhoso Cristo Jesus, o próprio Deus em nós. Hoje eu estive com Ele. Ainda agora há pouco eu estava com Ele. Uma vontade de chorar, abençoado. Uma vontade de chorar, porque Deus é manifesto na nossa vida. Porque nós somos santuários de Deus. Amém, abençoado? Então, uma vontade de chorar, eu sabia, é Ele. Ele está comigo hoje. E ao mesmo tempo uma alegria de estar com o Senhor. Vou colocar a mão na minha Bíblia, vou orar o Pai Nosso em graça, abençoado. Pai Nosso que estais em nós, santificado foi o teu nome. Veio a nós o teu reino, veio a nós o teu reino. Eu senti hoje o Espírito Santo manifesto em meu corpo, abençoado. Foi feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia tem nos dado. Perdoaste as nossas dívidas. Fomos ensinados também a perdoar, assim como o Senhor nos perdoou. Não vem sobre nós tentação senão humana, nos livraste do poder do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém? Então todos digam amém. Cristo em nós, novidade de vida. Cristo está em nós, abençoados. Amém? E aí o Espírito Santo estava me explicando algumas coisas hoje, por isso que eu, vim aqui falar com vocês. Cristo em nós, novidade de vida, abençoados. Eu vou começar aqui por Romanos, como eu estou sentindo, tem tudo a ver como eu estou sentindo hoje, uma alegria no meu espírito, então por isso mesmo que vou trazer este apostolado. Apostolado é ensino de Cristo. Vai aí, abençoados, acostumando, não é? Com a linguagem de quem está em graça. Romanos, capítulo 14. Verso 17. Sabe como é que o Espírito Santo abençoado falou comigo? O Espírito Santo estava me ensinando. Pega essa dica aí, abençoado. Sempre eu sou uma ovelha do Senhor que eu às vezes troco alguns versículos. Graças a Deus que nós estamos em graça, debaixo da graça de Deus e sabemos que não há nenhuma condenação em nós, abençoados. Então, o Espírito Santo estava ensinando Maria, Romanos, a carta de Romanos, ela vai até o capítulo 16, né? Então, não pode ser Romanos 17, versículo 14, o Espírito Santo me ensinando. Então, eu tenho o costume de trocar. Então, quando você pensar nesta palavra, que o reino de Deus não é comida nem bebida, essa palavra está em Romanos 14, verso 17. Não pode ser capítulo 17, verso 14, porque Romanos vai até o capítulo 16. Não vou mais me esquecer. O Espírito Santo estava me ensinando isso. Então, Romanos 14, verso 17. Pois o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Olha só, abençoado. Hoje eu quero me ater aqui, olha, pois o reino de Deus não é comida e nem bebida. O reino de Deus, ele não é este vinho que serve nas igrejas, como também não é este pão que serve nas igrejas hoje. Não é, abençoado. Isto, quando Jesus fez com os seus discípulos este discurso, este jantar, este foi com os seus discípulos, não com nós. Mas eu quero falar sobre isso aqui primeiro, olha, Romanos 14, verso 17, pois o reino de Deus não é comida e nem bebida. Então, nós já estamos no reino de Deus, então já começa o errado aí. Ué, mas dentro das igrejas ainda tem pão e suco mesmo, suco da fruta, suco da vide, suco de uva e pãozinho mesmo, pão puma, pão da terra. Só que a igreja hoje é espiritual, abençoada.
Então, já tem algo de errado. Romanos 14, verso 17. Pois o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria. Hoje eu quero falar aqui da alegria, que é o que eu estou sentindo. Mas justiça, paz são 3 coisas. Mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Então hoje eu já chorei. O choro parou porque eu liguei para minha irmã, né? Então nós duas somos uma igreja, somos da mesma igreja, somos, né? Recebemos a graça, recebemos o apostolado, acabei conversando com ela, não é? E aí cristão com cristão, a mesma língua, né? Abençoada. Então eu acabei desabafando um pouco com ela e aí eu conversando com ela, nossa. Hoje eu tô com o Espírito Santo, eu tô com uma vontade de chorar. E ela me entendeu, porque ela também está em Cristo, também ela tem manifestações do Espírito Santo. Aliás, está cheia de manifestações do Espírito Santo, essa minha irmã. Então, abençoados, hoje eu senti alegria. E hoje, em graça, eu vejo que o reino de Deus realmente abençoado não é essa simbologia que servem nas igrejas, são simbologia da lei. Em outro tempo, Mateus, Marcos, Lucas e João, essa simbologia que Jesus falou com seus discípulos, abençoada em Mateus 26, Jesus vivo ainda em sua carne, uma simbologia da lei, ali não havia graça de Cristo. E aí o Espírito Santo foi me explicando e foi me dando mais palavras abençoadas. Olha, agora a segunda palavra que eu quero falar com vocês é essa, olha. Não quero fugir daquilo que ele me deu, não. João 16, 33. João 16, 33. Agora nós vamos para o livro histórico, né? Onde não contém a graça de Deus, aqui tem histórias. E de vez em quando o Espírito Santo nos leva, né? Ó, vai lá naquele livro histórico lá. Lê essa passagem aqui quando eu era vivo. Ó lá, Mateus, João, que eu quero. Livro de João 16. João, capítulo 16. João capítulo 16, abençoado. Jesus segundo a sua carne, vivo ainda, vai falar. João capítulo 16, verso 33. Disse-vos estas coisas, Jesus falando com os judeus, somos um povo gentil. Jesus, antes de morrer e ressuscitar, falando com os seus discípulos. Disse-vos estas coisas para que em mim tenhais paz. Então, o reino de Deus é justiça, paz e alegria. Olha lá, Jesus segundo a sua carne. Disse-vos essas coisas para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tendes bom ânimo, eu venci o mundo. Segundo a palavra de Jesus de Nazaré, segundo a sua carne ainda vivo. Então, abençoados, no mundo tereis problema, no mundo tereis aflições, aqui neste mundo teremos problema, teremos aflições, mas eu venci o mundo. Jesus disse, em mim tenhais paz. Olha que palavra abençoada. Em mim, Jesus disse, em mim tenhais paz. Então, abençoados, em Cristo nós temos paz. Para vencer, para lutar, para vencer as aflições, porque no mundo abençoado, todo mundo tem aflição, todo mundo tem problema, mas em Cristo nós temos paz também, nós temos a justiça de Deus, que foi a salvação em Cristo, né? A santificação em Cristo, essa foi a justiça de Deus para conosco. Então o reino de Deus é justiça, paz e alegria, e também é alegria é essa que eu senti hoje no meu espírito. Então, Maria, mas você não tem problemas, abençoado. Eu tenho aflições, mas no mundo tereis aflições, mas tendes bom ânimo, eu venci o mundo. Portanto, vocês também vão vencer. Quando vocês estiverem em mim, vocês também vão ser mais que vencedores.
Foi isso que Paulo disse, que nós éramos mais que vencedores em Cristo. E estar em Cristo e com Cristo é muito melhor, abençoado. Vocês não tenham dúvida disso. Então, nós vamos vencer as aflições. E ele disse, tendes bom ânimo. E Maria, mas eu estou numa aflição, estou numa luta, estou com problemas. Como ter bom ânimo ao meio ao caos? Como ter bom ânimo quando você vive o reino de Deus. Quando o reino de Deus chega até você, abençoado. Aí você vai ter justiça, paz e abençoado. E alegria. O problema está lá? Tem um problema, ele está lá, ele tem que ser resolvido. Mas Jesus, ele disse, tenhais bom ânimo. E hoje foi o meu momento com ele. De paz no espírito, de choro, de alegria. Então, eu vou vencer com Cristo. Cristo aqui comigo e os problemas ali. Tem que resolver? Tem. Mas eu estou com ele e ele vai me ajudando quando ele se manifesta para mim. Essa noite eu estava dormindo, contaram aqui uma coisa boba, parece ser boba, mas ele é Deus. Eu estava pegando no meu sono abençoado, eu, do nada assim, acho que eu estava pensando nos meus ovos que eu como aqui durante o meu dia, eu gosto de comer 2 ovos batidos com um pouquinho de cebola. E, né, parece ser bobo, mas eu reconheço nas coisas mais simples, abençoado. Eu reconheço o meu Senhor. Olha, Maria, você vai fazer assim, vai cortar a cebola assim, meia lua, vai tirar esse pedaço aqui, tal, e vai, né? E ele me ensinando. E eu, com o Senhor, de olhos fechados à noite, no quarto escuro, falando com o meu Senhor e com o meu Senhor. E aí, abençoada, a gente tem que reconhecer o Senhor nas coisas pequenininhas, abençoada, ele me ensinando. Olha, assim como ele ensinou hoje Romanos para mim. Então, abençoado, Deus, ele está manifesto na vida de um cristão. Ele tem que estar. Senão, abençoados, corremos o risco de não vencer com bom ânimo, não é? Assim como Jesus disse. Então, em Cristo nós temos paz, em Cristo nós temos alegria, em Cristo nós temos a justiça. Amém? Então, o reino de Deus chegou, nós somos o templo do Senhor. Abençoados, e o Espírito Santo continuou falando comigo. Quando a gente dá um presente para uma pessoa, né? Às vezes a gente dá mãozinho, né, de grana, né, abençoado? A gente dá um presente, um presente simbólico para uma pessoa. Um presente pequeno, porque a gente não pode dar aquele presente caro, deu pra gente comprar algo simples para a pessoa. Então a gente dá para a pessoa, olha, eu comprei esse presente, mas é algo bem simples, bem simbólico, né? A gente, né? Então é assim. Algo não grande, né? Então, dependendo, né, daquele que está recebendo, ele vai ficar satisfeito, dependendo, ele vai querer, ele passa na mente dele, eu queria outra coisa, eu queria algo maior, aí ele se contenta com aquilo ali, certo, abençoado? Então, abençoado, o que é que Cristo fez na cruz? O que é que Jesus, ele estava fazendo lá na cruz, morrendo, né, nos santificando? Então, essa simbologia que hoje o pessoal faz nas igrejas de suco da vide e pão, né, puma, dentro das igrejas, isso já não tem dentro do reino de Deus, já era para ter terminado com essas coisas de menino, Paulo disse, né? Então, abençoado, a figura do verdadeiro chegou, a figura do verdadeiro está aqui, olha. Hebreus 9, 24. Hebreus 9, verso 24. Hebreus 9, verso 24. Pois Cristo não entrou em santuário feito por mãos, pois Cristo
pois Cristo não entrou em santuário feito por mãos. Cristo não entrou em santuário feito por mãos. Nós somos o santuário de Deus. Cristo em nós, abençoado. Você consegue entender isso, abençoado? Por isso que hoje eu senti alegria, por isso que hoje eu chorei. Manifestação do próprio Deus em mim. Manifestação de Cristo em mim. Pois Cristo não entrou em santuário feito por mãos. Você pensa que o Cristo está lá na igreja Paredes? Né? Em Atos fala que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Em Atos fala sobre isso. Abençoados, não adianta vocês fazerem um santuário e colocar santos e ídolos e velas ao redor e orar, e porque os santos não ouvem, vocês não devem adorar aos santos, porque os santos dos santos está em você. Lição de casa, lê o Salmo 115. Então, Cristo, ele não entrou em um templo feito por mãos humanas, né? Isso aqui é uma casa, ó, feito por mãos humanas, né? Em algumas igrejas por aí é templo, mas é templo feito por mãos humanas. Cristo, o próprio Deus, o verdadeiro Deus em nós. É preciso que todos entendam isso. Cristo em mim, por isso a alegria, por isso eu recebo justiça, por isso eu recebo alegria, por isso eu recebo a justiça, a alegria e a paz. Que vem do Espírito. Que vem do Espírito Santo. Santo não é comida. Não tem santa ceia, não tem comida santa, não tem. Hebreus 9, 24. Pois Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, mas no mesmo céu, para comparecer agora por nós perante a face de Deus. Então, Cristo, ele compareceu por nós diante do Senhor. Você entende o que é isso, Luciano? Cristo compareceu por mim e por você. Cristo compareceu por mim e por você. Não num templo feito por mãos humanas. Cristo compareceu para nos justificar, para nos santificar, para nos dar paz e para nos dar alegria. Ele compareceu por mim e por você. A figura do verdadeiro. Então, a figura do verdadeiro é este. É Cristo Jesus ressuscitado em nós. Abençoados, o verdadeiro não é este suco que está servido nas igrejas. Não é este pão que o povo está comendo. Não é este suco de uva. Não é este pãozinho, puma. Isto, ele não vai te santificar. Ele não vai trazer comunhão para você, porque você já está em comunhão com Cristo, porque Cristo está em você. Esta é a comunhão minha e dele, ó. Esse choro, essa alegria, essa paz, é uma comunhão entre eu e o meu Senhor. Então, ele é a figura do Deus vivo, ele é o verdadeiro. A simbologia, abençoada, não vai te trazer a simbologia, o pãozinho, puma e o suco da vide, o suquinho, aquele no copinho de 50 ml, cansei de tomar ele nas igrejas da lei, uma vez por mês. Ele, abençoado, não vai te santificar porque nós já estamos santificados. Ele não vai trazer gozo, paz e alegria para você. Não, ele não vai te trazer isso. A figura do verdadeiro, sim, que é Cristo em nós. A figura do verdadeiro, ele vai te trazer paz, justiça e alegria, que foi o que eu senti hoje pela manhã, nesta quinta-feira de 2024, mês de março. Essa é a figura do Deus vivo. Ele compareceu para que nós fôssemos a sua igreja, santificada nele. Quando Paulo
1 Coríntios, abençoado. Vamos falar um pouco sobre isso aqui. 1 Coríntios. Então, abençoado, o que é simbólico olha, Jesus, antes de sua carne, Jesus simbólico falando com seus discípulos. Ali era um Jesus simbólico. Um presentinho. Eles tinham ali um presentinho. Jesus vivo ainda em sua carne. Para eles era muito, para eles, né? Era o Jesus, amigo dele, aquele que falava a palavra, eles estavam junto com Jesus, o Senhor deles. E agora o nosso Senhor, agora é o Jesus Cristo ressuscitado. O nosso Senhor é este. Romanos 7, 4. Somos de outro. Em 1 Coríntios 11, o apóstolo Paulo, o apóstolo dos gentios que somos nós, vai falar. 1 Coríntios, Maria, mas lá eles fizeram, já era a igreja de Coríntios, já estavam passado da cruz, já estavam depois da cruz. Igreja de Coríntios era bagunçada. Igreja de Coríntios ficava lá com Jesus de Nazaré e com Jesus ressuscitado, com a graça, e ali aquela salada, aquela bagunça, e Paulo disse, nisso não vos louvo. Estão aí dentro a igreja de Cristo, servindo suco e pão, e não estão servindo. Romanos 14, verso 17, para o meu povo. 1 Coríntios 11, verso 24. 1 Coríntios 11, verso 23. Pois eu recebi do Senhor, Paulo vai falar, apóstolo Paulo vai falar, pois eu recebi do Senhor o que também, igreja de Coríntios, pois eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Paulo vai começar a relatar uma história de Mateus, Jesus segundo ainda em sua carne. Paulo vai começar a ir lá no passado e falar com eles. Com a igreja de Coríntios, bagunçada. Não estavam entendendo que eles já tinham passado da morte para a vida, já tinham passado a cruz, que Jesus já tinha morrido, ressuscitado e trazido o Romanos 14, 17. Justiça, paz e alegria. E o povo comendo pãozinho e suquinho e achando que estão se santificando e alegria falsa, justiça falsa, paz falsa. Porque todo mês tem que fazer. 1 Coríntios 11, verso 23. Pois eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. Uma história, Paulo contando uma história lá de Mateus 26. Contando uma história de Jesus com os seus discípulos. E tendo dado graças, partiu Paulo contando uma história. Porque livro de Marcos, Mateus e Lucas e João são livros históricos onde não há graça, onde não há Romanos 14, 17. Não havia justiça ainda naquele tempo. A justiça de Deus viria. Ele lá ainda estava vivo em sua carne, conversando com os seus discípulos, conversando com os judeus, e nós somos um povo gentil depois da cruz. Eles, discípulos de Jesus de Nazaré, né? Recebendo o que naquele momento era o que tinha, pães, asmos e suco da vide. Ainda não tinha o pão vivo, que era ele mesmo, o próprio Deus. Pois eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. E tendo dado graças, o partiu dizendo, isto é o meu corpo. Paulo falando. Então, Jesus não falou isso mesmo para eles? Lá em Mateus 26, falou. Olha, meus discípulos, aqui, João, Pedro, Tiago, olha aqui, este é o meu pão. E aquilo ali era o pão. E tendo dado graças, e o corpo de Jesus era pão? Não, ele estava usando uma força de expressão. O pão seria ele que viria depois. Amém, abençoado? E tendo dado graças, partiu e disse, isto é o meu corpo, que é entregue lá.
Isto é o meu corpo que é entregue por vós. Olha lá, um corpo, né? Foi entregue por vós. Fazei isto em memória de mim. Fazei isto em memória de mim. Semelhante, depois de ceiar, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança, o meu sangue, né? Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Pois todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte. Pois Jesus não está vivo, abençoado? Não é o Espírito Santo. Nós não somos o templo do Espírito Santo. O Espírito Santo não é Jesus. Jesus não é Deus. Pois todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte. Falando, né? Paulo contando aquela história lá do passado. A morte do Senhor, até que ele venha. Então, até hoje estão celebrando uma Páscoa judaica. Até hoje estão celebrando morte. E Jesus morreu, ressuscitou e vive. Não tem que celebrar a morte, não, abençoada, de uma pessoa que está viva. A lógica da graça, a lógica do que Cristo fez. Mateus 26, vou terminar. Mateus 26. Foi ministrado isso aqui, hein, no Ministério Graça Apostolado, esses tempos aí, abençoado. O pão vivo, né, é Jesus. Mateus 26, enquanto comiam, olha lá, livro histórico, Jesus... Mateus contando a história, olha. Mateus contando uma história aqui, olha. Mateus 26, verso 26. Enquanto comiam, Mateus falando, enquanto comiam, Jesus tomou o pão. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão. Jesus pegou o pão. Jesus com os seus discípulos, não com nós. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando o partiu e deu aos seus discípulos, dizendo, né? Agora Jesus vai falar: tomai e comei, isto é o meu corpo, né? Então, aquele pão, aquele pãozinho, ele não era o corpo de Jesus, era uma simbologia, certo? Ele estava falando para eles: tomai vocês e comei, porque é o meu corpo. Nós hoje, o corpo hoje já é outro, o corpo hoje é espiritual, né? Abençoado. E a ceia também, nós estamos bebendo de outro vinho, né? O corpo, ele simboliza o pão vivo que é Jesus, né? E o vinho simboliza a vida. Foi isso que eu ouvi. Verso 27, então ele tomou o cálice, né? Então Jesus pegou o cálice, tomou o cálice, dando graças, deu aos seus discípulos, não para nós, deu para eles, dizendo, no momento era simbólico aquilo ali, no momento era um presentinho simbólico que Jesus estava dando para eles. Alô, abençoado, no momento ali desse jantar aí com os seus discípulos, Pedro, João, Tiago, Alfeu, Bartolomeu, né? Então, no momento, era um presentinho simbólico. Era o que Jesus tinha para dar a eles. Neste tempo. Então, ele tomou o cálice e, tendo dado graças, deu aos seus discípulos, dizendo, bebei deles todos. Bebe deles todos. Bebe deles. Isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, que é derramado por muitos para o perdão dos pecados. Hoje nós já temos o perdão dos pecados em Cristo, né? E digo-vos que desta hora em diante não bebereis. Então ele ia morrer e ressuscitar, nós íamos beber de outro vinho. O vinho de Romanos 14, verso 17. Eu bebi um vinho hoje. Eu comi uma comida hoje. Espiritual. E digo-vos que desta hora em diante, então daquela hora em diante, não bebereis deste fruto da vide até aquele dia em que eu beba de novo convosco no reino de meu Pai. Então eu, Maria, e muitos já eram para estar bebendo o vinho que eu estou bebendo, o vinho que eu bebi hoje, justiça, paz e alegria. Cantaram um hino e saíram para o Monte das Oliveiras. Então eu vou terminar por aqui, amém, abençoados? Vou terminar por aqui. Se vocês não entenderem, peguem as suas Bíblias, ouvem novamente este apostolado, tá bom? Que vocês precisam crescer em graça e deixar de ser meninos, não é? Tá bom? Graça e paz para vocês, eleitos de Deus.